Doutor em Direito Processual Civil, professor titular de Processo Civil e professor livre-docente em Processo Civil, todos pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Convidamos ao palco o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Luiz Fux. Bom, muito boa noite a todos. Eu gostaria de saudar todos os componentes da mesa, da pessoa desse dileto amigo, experiente amigo Diogo Figueiredo, nosso conterrâneo, e também no jovem Fábio Osório, que me deu a honra desse convite, e a todos os administrativistas e integrantes desse segmento tão importante como vai ser o do direito administrativo, da atividade de regulação. E a minha emoção ainda é maior, porquanto me vejo inserido num evento que homenageia o professor Almiro do Couto Silva. Eu, conforme o próprio cerimonial aqui descreveu, tenho a minha formação no processo civil. Todos os concursos que eu realizei, da livre-docência, do doutorado e da cátedra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi exatamente em processo civil. E, mais ou menos por isso, é que eu me sinto como aqueles cardeais de Roma que rezam uma missa na frente dos papas, ou do Papa, para que ele verifique que estão sendo cumpridas todas as liturgias. Eu aqui, diante de tão eminentes administrativistas, me lançar nessa tarefa de aceitar esse honroso convite. Mas há um detalhe muito interessante, é que quando nós forjamos a nossa carreira num determinado segmento, o encontro com novas ideias sempre nos encanta muitíssimo. E eu sou magistrado há muitos anos, fui promotor de justiça e depois resolvi eleger para o meu sacerdócio a magistratura. E sempre entendi que o juiz deveria, no exercício do seu mistério, já advertido de antemão pelo grande cientista e jurista Piero Calamandrei, que deveria primeiro encontrar para cada caso concreto uma solução justa e depois dar a ela uma roupagem jurídica, porque dizia Calamandrei: quem assim não faz, constrói uma casa começando pelo teto. E Carlos Maximiliano completava esse pensamento dele dizendo que a justiça teria que ser caridosa e a caridade teria que ser justa. E foi exatamente nesse meu primeiro encontro com o direito público, o direito administrativo, que eu consegui empreender exatamente uma solução que era, a um só tempo, caridosa e justa, e de justiça caridosa, aplicando a teoria da proteção da confiança legítima do professor Almiro, num caso em que um homem, depois de 65 anos, fora demitido do seu trabalho, esquecer as suas esperanças, as suas expectativas, e eu, então, já depois de um decênio da sua luta no Superior Tribunal de Justiça, eu consegui fazer prevalecer a tese da proteção da confiança legítima do professor Almiro e consagramos aquilo que representava a justiça do caso concreto. De sorte que, sem prejuízo de uma trajetória exitosa e científica, o professor Almiro também nos concedeu a todos nós, juízes, o substrato necessário para nós fazermos aquilo que representa o que é justo. E esse seminário, ele também é atinente àquilo que é justo. E como me sinto perfeitamente em casa, eu me sinto muito à vontade de citar um exemplo que tem íntima vinculação com o tema desse seminário, e que foi a primeira coisa que me veio à mente: infrações e sanções. Eu me recordo que tinha
muitas desavenças com a minha mulher, exatamente em relação às infrações e sanções no seio familiar. Então, por exemplo, as crianças pintavam a parede, ela dizia, não vai à festa 15 dias. Aí eu dizia para ela, mas qual é o critério? Eu não entendi qual é o critério. Pintou a parede e não vai à festa 15 dias. Por que não limpa a parede e vai à festa? E aí as coisas ficam proporcionais, ficam razoáveis, que é exatamente em torno disso que gravita a expectativa das infrações e das sanções na atividade de regulação e na atividade em geral. Nós próprios juízes, e nós nunca tínhamos ouvido falar nisso, mas hoje fala assim, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, até no direito penal, em razão exatamente de nossa Constituição pós-positivista ser extremamente analítica, invadir as diversas searas da ciência do direito. E no nosso tópico específico, de interessante, é a rememoração desse recentíssimo falecido e grande historiador, Eric Hobsbawm, na sua Era dos Extremos, no seu breve século XX, a Era dos Extremos, onde ele noticia algo que às vezes nos esquecemos, que foi um século em que houve a derrota do nazifascismo, 2 guerras mundiais, passou-se da navegação dos mares à navegação pela internet, e desse século é que surgiram, entre lutas e barricadas, o dizer de Hannah Arendt, os direitos fundamentais, e também foi nesse século que o Estado, de uma postura absenteísta, neutra, do laissez-faire, laissez-passer, passou a ter uma intromissão mais severa na vida dos cidadãos e a semelhança dos direitos fundamentais, entendeu também de prestar serviços fundamentais, mas não demorou muito, e agora já nesse início de século, verifica-se o que Garcia Ortiz e toda a doutrina moderna assenta crise do serviço público. E é exatamente essa crise do serviço público que faz com que o Estado tenha que admitir um compartilhamento nessa sua atividade, ciente de que tem uma responsabilidade subsidiária, porque, no fundo, essas entidades, essas concessionárias, representam uma longa-mano do Estado. E, exatamente por força dessa sua responsabilidade subsidiária, o Estado tem essa fiscalização que hoje se engendra através desse novo paradigma anglo-saxônico, que são as agências reguladoras. Muita coisa mudou no direito administrativo, mas os administrativistas realmente representam, talvez, um dos melhores e mais atualizados segmentos da ciência do direito. Perpassaram um período em que o Estado não era passível de erros, até o momento em que a supremacia do interesse público se vê mitigada pela percepção de que o cidadão não é só objeto de atuações estatais, mas também sujeitos de direitos. Então, hoje, nesse novo paradigma do direito administrativo, nessa nova lógica de poder, as agências reguladoras realmente representam um importante coadjuvante na prestação dos serviços públicos e na fiscalização e na intervenção em prol da eficiência dessa atividade que visa atender a toda a coletividade. E, evidentemente, que influenciado por essa minha formação processual, eu, além de admirar uma atuação enfática no âmbito da normatividade secundária das agências reguladoras, da eficiência dessa atuação, eu também observo que as agências reguladoras elas são muito importantes para os magistrados na solução
de problemas judiciais que dizem respeito à própria especialização delas. Imagine, Diogo, que eu, no Superior Tribunal de Justiça, fui instado a decidir uma causa sobre fidelização de telefonia. Eu, que sempre imaginei que fidelidade fosse um sentimento intuito personae, até porque aprendi desde a faculdade que as pessoas físicas não falam, não andam, não amam, que não haveria essa questão da fidelização, da fidelidade para com determinada pessoa jurídica. E, na época, tratava-se de um caso exatamente em que se discutia se era possível uma mudança de planos de telefonia ex-abrupto ou se era mister um pacto de fidelidade durante um determinado período para que a empresa pudesse oferecer as benesses que ela concedia. Mas, num primeiro momento, eu me deparei com uma certa perplexidade dessa fidelização, dessa fidelidade com uma pessoa jurídica. E, naquela oportunidade, por iniciativa própria, eu oficiei a Anatel para que ela interviesse no processo e dissipasse, dirimisse essa questão relativa à fidelização. Como que funcionando como um superperitorum para esclarecer o juízo de alguns aspectos desse conhecimento enciclopédico que se presume que os juízes tenham, mas eles, efetivamente, eles não têm. E aí, exatamente depois desse exemplo, e de um outro exemplo sobre potência de energia reservada que o IME esclareceu no processo, é que nós entendemos, no âmbito do processo civil, inclusive vejo aqui o Bruno Dantas, foi meu companheiro de comissão, nós entendemos de prestigiar de maneira oblíqua as agências reguladoras na qualidade de amite curiae dos juízes. Então, o novo Código de Processo Civil, ele traz no seu bojo a figura do amicus curiae, passível de ser acionado, inclusive, pelo juiz de primeiro grau, toda vez que ele se deparar com uma questão técnica que seja feita às atividades das agências reguladoras. Evidentemente que não vai se tratar de uma intervenção de terceiros estrito sensu. Evidentemente que a agência reguladora será uma amiga da corte, uma amiga do juízo, no sentido de oferecer um parecer ou uma opinião técnica, sem que, evidentemente, ela possa recorrer daquela decisão. Ela se afastará do processo tão logo ela ofereça a sua opinião doctorum. Mas, de qualquer maneira, foi um momento, digamos assim, muito importante que esse surgimento das agências reguladoras tenha surgido exatamente nesse panorama em que já se descortina aquela ideia de que os juízes têm um conhecimento enciclopédico e o princípio de que o juiz conhece todo o direito e as ordens secundárias das agências reguladoras têm presunção de legitimidade como as leis e os juízes devem conhecer também, mas evidentemente que as matérias são muito específicas, de sorte que no novo Código de Processo Civil as agências reguladoras terão efetivamente um papel proeminente. Além desses novos paradigmas que influem sobremodo na atuação das agências reguladoras, entendo também que esse moderno constitucionalismo, porque passa o Brasil com a Constituição a mais analítica, interferindo em todos os ramos da ciência jurídica, também acaba influindo no setor regulatório, no setor relativo às infrações e no setor relativo às sanções. Nós temos hoje um ideário da nação plasmado na Constituição Federal que contém normas assim compreendidas como regras e princípios
dê plena efetividade na prática judicial. E isso tem um fundamento importantíssimo no campo do direito público, na medida em que o princípio maior do direito público não é senão o princípio da legalidade para nós brasileiros, diferentemente do direito privado, em que vigora o princípio da liberdade jurídica, que tudo se pode fazer desde que a lei não interdite. No direito público, evidentemente, que só se pode fazer aquilo que a lei autoriza. E as agências reguladoras têm sido pródigas em emitirem ordens normativas que orientem exatamente os setores regulados. Então, a nossa Constituição Federal brasileira, ela inaugura, digamos assim, a sua regulação do direito público a partir do princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode ser instado a fazer ou deixar de fazer algo senão em nome da lei, por força da lei. E isso para nós parece muito claro. Mas eu me recordo, Fábio, que nós recebemos do Superior Tribunal de Justiça o presidente da Corte de Cassação italiana, e um homem bastante espirituoso. Num debate sobre o princípio da legalidade, nós dissemos qual era a feição nossa do direito brasileiro. E ele, então, nos disse, não, mas isso não é algo assim unívoco. Isto não é unívoco. Por exemplo, na França é permitido fazer tudo, salvo o proibido em lei. Na Itália, por exemplo, na Alemanha, não é possível fazer nada, salvo o permitido na lei. Na Itália, pode fazer tudo, inclusive o que é vedado na lei. E na União Soviética, na Rússia, não se pode fazer absolutamente nada, inclusive o permitido na lei. Nós temos, assim, uma percepção um pouco mais correta do princípio da legalidade, que é o princípio reinante, inclusive no tocante às infrações e às sanções. Todos os senhores aqui presentes, administrativistas de escola, sabem perfeitamente que a proporcionalidade, a razoabilidade, na dicção dos melhores doutrinadores, como são Vossas Excelências, representam um desdobramento do princípio da legalidade. O que não é razoável é ilegal. O que é desproporcional é ilegal. Inclusive nós, do campo do direito processual, isso era algo repetido algumas vezes pelo professor Fritz Bauer, que frequentava a Escola Processual Brasileira a convite do professor Barbosa Moreira, que, na verdade, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que foi tomado por empréstimo pelo direito público, mais recentemente, depois da Constituição de 88, nada mais representava do que o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade do direito processual no tocante à tutela de urgência, porque assentava o professor Fritz Bauer que esse princípio impunha, como impõe também no âmbito do direito administrativo, a aferição da liceidade do sacrifício de um interesse em detrimento de outro. Então, nós, juízes, empreendemos esse tipo de raciocínio. O que será pior? Deferir ou não deferir a liminar? Fala-se em perigo in more inverso. E no âmbito da regulação, que é importantíssimo até para a evolução e o crescimento econômico do Brasil, quando participávamos da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na análise de sentenças estrangeiras, que absorveu essa competência depois da Constituição e da Emenda 45, aduzimos aos laudos estrangeiros, era muito importante para nós observarmos o risco Brasil, porque as agências reguladoras, elas preservam esse risco na medida em que um investidor estrangeiro não pode acudir ao nosso cenário para oferecer pontes de evolução e de crescimento econômico e ser surpreendido, eventualmente, por uma
alusão a rebus sextantibus. Eu, certa feita, tive imensa dificuldade de explicar a alguns professores estrangeiros o que era a cláusula rebus sextantibus, e eles estão habituados à sacralidade da pacta sunt servanda. Mas, de toda maneira, lá naquela oportunidade, havia litígio com as agências reguladoras que faziam questão que as decisões estrangeiras, que as empresas brasileiras não usassem os tribunais brasileiros como piombos para escapar exatamente ao cumprimento daquilo que haviam assentado. No âmbito jurisprudencial, da vivência da magistratura, o que se observa com muita frequência e o que se tem prestigiado no campo das infrações e das sanções, em primeiro lugar, é evidentemente que sempre a supremacia do interesse público, a possibilidade de aplicação self-executing dessas sanções, evidentemente submetidas a um controle a posteriori do judiciário, e também a intervenção necessária quando isso se faz presente. Por outro lado, digamos assim, nesse check and balances da agência reguladora com os setores regulados, tem se prestigiado muitíssimo também, por vezes, judicialmente, é o que se verifica numa prática diuturna, as surpresas num país que promete segurança jurídica, as surpresas que são, às vezes, carreadas para as pessoas jurídicas reguladas. Porque algo diverso é uma área extraordinária que tenha surgido fora daquele ambiente objetivo onde nascera o negócio jurídico, o empreendimento. E outra coisa é um mau negócio. O mau negócio faz parte do risco da atividade. E o judiciário não pode se arvorar no árbitro de bons ou maus negócios. Ele apenas interfere quando há essa área extraordinária. É isso que se verifica na prática com mais constância nesse confronto entre as agências reguladoras, notadamente na aferição de infrações e de sanções. E algo que Marcel Valim já assentara há muito no seu Tratado de Direito Administrativo, que é, digamos assim, uma mola mestra nessa parceria tão necessária hoje do setor privado coadjuvando o setor público, que é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro daquele empreendimento. Isso tem suscitado uma série de questões nos tribunais, notadamente na área de regulação de rodovias, por exemplo, em que se volta muito contra a cultura do pedágio, como se fosse possível manter aquela estrutura sem o pedágio, ou a imposição da criação não prevista em lei de uma via alternativa que surpreende sobremodo aquelas pessoas que estão submetidas à atividade regulada. Por outro lado, no campo das infrações e das sanções, leva-se muitíssimo em consideração essa relação trilateral que surgiu no novo direito administrativo, onde nós temos, teoricamente, um poder público concedente, uma concessionária, e temos também o mutuário, o usuário, que tem lá a defesa do Código do Consumidor. E é nesse momento que a agência reguladora, no meu modo de ver, exerce um papel admirável na prevenção dos litígios através da adoção de determinadas providências. No campo específico das infrações e das sanções, eu me recordo muitíssimo, o Diogo vai se recordar também, que no Brasil há uma região que alguns talvez tenham nascido próximo, até o Fábio, de Santana do Livramento, que faz esquina com Rivera, no Uruguai. É possível colocar o pé num país e no outro ao mesmo tempo. E ali morava o professor Eduardo Couturi, que frequentava muito a Escola Brasileira de Direito e a Escola Brasileira de Direito Processual.
Ele tinha, assim, duas afirmações fantásticas. A primeira diz bem respeito à nossa profissão de magistrado e esses debates nas tribunas e nos órgãos colegiados. Dizia ele que, no Brasil, as coisas se passavam de uma maneira muito interessante. Um homem se enamorava de uma ideia e outro de outra e discutiam com grande cultura e estupidez. E é verdade que o que se verifica hoje nos tribunais, talvez pela paixão e talvez por alvedrio da velha advertência de Rui Barbosa, que dizia que a parte não quer saber quanto direito o juiz sabe, ela quer saber o direito que ela tem. Então, essas discussões infindáveis são realmente antimetodológicas e tendem a desaparecer. Mas ele também afirmava que só há necessidade de um instrumento preventivo, ou um instrumento repressivo como processo de realização da justiça, quando não há o cumprimento espontâneo do direito. Dizia ele, há um fator histórico de que o direito não é cumprido voluntariamente. E nós temos isso em números assustadores. No Brasil, de cada 5 brasileiros, 1 litiga em juízo. A Suprema Corte Americana tem 80 processos para julgar por ano. O Supremo Tribunal Federal tem no seu acervo 88 mil processos. O Superior Tribunal de Justiça da Alemanha tem 3 mil processos e se preocupa, sobremodo, com a duração razoável dos processos. O Superior Tribunal de Justiça tem 262 mil processos. Então, realmente, há uma manifesta, digamos assim, desobediência civil por parte da formação do povo brasileiro, que é judicialmente muito beligerante, o que faz necessário realmente que nós temos que nos preocupar com um processo que seja mais ágil, mais célere, máximo quando a própria Constituição, depois da emenda 45, garante como cláusula pétrea uma duração razoável dos processos. Nós não sabemos o que é razoável, mas sabemos o que não é razoável. O Conselho Nacional de Justiça acaba de determinar que se realize uma citação num processo de uso campeão que está estagnado há 30 anos. Isso não é razoável em nenhum lugar do mundo, como esses números também não são razoáveis em nenhum lugar do mundo. E nós sabemos que todas as declarações fundamentais dos direitos do homem assentam que um país que não se desincumbe de uma prestação de justiça num prazo razoável é um país que tem uma justiça absolutamente inacessível. Então, temos que mudar a metodologia para tentarmos, para a advertência do professor Cotturi, e para defender algo do nosso interesse, do professor Bruno aqui também, temos que ter um novo Código de Processo Civil, que já está tramitando, já foi aprovado no Senado e agora está na Casa do Povo, que aí fica um pouco mais complicado, porque surgem muitos especialistas, e aí nós não conseguimos aprovar as leis com essa facilidade. Eu volto, então, àquela primeira imagem doméstica que todos aqui devem vivenciar, da pena e do castigo, para me lembrar exatamente que o castigo e o prêmio, eles são estimulantes da conduta desejada. E isso tem sido, inclusive, uma tônica utilizada hoje pelo legislador até em determinados processos específicos. Observem os senhores, eu já não lido com isso há muito tempo, mas numa retomada de um imóvel, quando o locador ressalta que precisa do imóvel para seu uso e o locatário concorda em sair, ele vai embora sem despesas, não paga custas, não paga honorários e ainda tem um prazo razoável para desocupar. Na ação monitória, a mesma coisa, se reconhecer a obrigação, ele não é penalizado em custos e honorários e ainda tem a chance de cumprir a sua obrigação sem maiores ônus. Então, sanção e infração representam um binômio que tem como escopo maior exatamente esperar a conduta desejada. Mas, para que isso ocorra, é preciso que haja uma certa
razoabilidade das sanções. Como vivemos sob o palio do princípio da legalidade, o nosso, não aquele outro, mas o nosso, aplica-se, evidentemente, que no campo do direito administrativo, a velha máxima de Feuerbach, nullum crimen, nulla pena sine lege. Se não há infração prevista em lei, não há infração. Isso fica bastante claro para todos nós. E, aliás, eu vou aproveitar um gancho de uma conversa que estávamos travando ali, enquanto aguardávamos a chuva passar, que voltou e já acabou de novo, e que prejudicou um pouco a vida dos senhores aqui, conversávamos exatamente sobre essa questão da proporcionalidade, da razoabilidade das sanções, porque, filosoficamente, a falta de medida dessas técnicas de indução do comportamento, elas acabam, evidentemente, destruindo vocações públicas. Então, me recordava com o professor Medina que, no Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos inúmeros casos de improbidade que, na verdade, não encerravam aquelas figuras dolosas previstas pela lei. Porque, para usarmos, talvez, um ementário que se tornou paradigmático, a lei não pune o administrador inepto, a lei pune o administrador desonesto. A sanção serve para coibir a desonestidade, a corrupção, serve como um freio inibidor dessas condutas antijurídicas. Então, imaginem os senhores, eu, por exemplo, fui instado a julgar um caso em que um prefeito, porque alugaram uma salinha pequena para conceder carteira de trabalho aos munícipes, para que eles pudessem trabalhar, fora processado por improbidade, porque não realizaram a licitação para alugar aquele pequeno espaço. Quer dizer, evidentemente que não há dolo, esta não é a ratio essende da lei, ele não era o destinatário da lei. E imaginem os senhores uma causa para acudir ao Superior Tribunal de Justiça, quantos anos ela já não tramitou para se chegar a esse óbvio. Numa outra oportunidade, um prefeito, diante de uma epidemia que acometera um município vizinho, entregou toda a sua reserva de medicamentos para cuidar daquelas crianças doentes e foi processado por improbidade, por ter cometido um ato de prodigalidade, emprestando, doando todos os remédios para o município vizinho. Então, esses e outros casos, eles denotam exatamente quão importante, máximo no campo da regulação, que haja razoabilidade e que haja proporcionalidade nessas sanções. E aí, nós temos aí um fundamento de toda a legislação que está na Constituição Federal, no artigo 37, que estabelece como cânones a serem seguidos na atividade do legislador e a forciore na atividade do agente regulador, a moralidade, a eficiência, a impessoalidade e a razoabilidade. Dirão alguns, como já disseram várias vezes, mas o que é razoável? O professor Afonso Queiroz afirmava, por vezes não se chega ao conceito por afirmação, mas sim por negação. Sabe-se o que não é razoável. Me lembro que o professor Barroso, certa feita, citou um exemplo de que o prefeito tinha poderes e competências para cercar uma praça pública, mas o fizera com cerca de arame farpado, eletrificado. Quer dizer, foi ao excesso da exação e da suposta competência que, no fundo, revelou uma manifesta incompetência. Então, isso, por exemplo, não é razoável. E hoje nós vivemos a era do pós-positivismo, como dizia Norberto Bobbio, um estado principiológico.
Absolutamente nada hoje nós podemos fazer, completamente diferente da nossa época, sem perpassarmos pelo tecido constitucional, pela leitura moral da Constituição. Como é que nós vamos poder definir um problema, por exemplo, de direito de família ou do direito de menores sem perpassar pelo princípio da dignidade da pessoa humana? Como é que vamos resolver o problema de direito administrativo sem fazermos um sopesamento da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da razoabilidade? Evidentemente que tudo isso ocorre na prática. Isso não é uma mera divagação acadêmica. Eu gosto sempre de enxertar casos práticos, porque a minha experiência judicial, ela comprova o acerto, por vezes, e o desacerto que autentica a humanidade de quem erra, das teorias e das doutrinas. Vejam o seguinte: um delegado de polícia, no afã de salvar a vida de um preso que se cortara com um copo de vidro que não deveria estar ali na prisão, ele se contaminou com o vírus da hepatite C, que é incurável. Então, foi instado a despender muito mais durante o mês do seu salário para a aquisição daqueles remédios e caiu num estado econômico-financeiro muito aquém do que ele se encontrava. Então, ingressou em juízo e utilizou-se como causa petende o fato de que caíra em estado de miserabilidade, porque os remédios consumiam 80% do salário desse homem. Imaginem, os senhores, que esse delegado peregrinou durante mais de 10 anos, recolhendo a improcedência do seu pedido, sob a invocação positivista que não construiu nada nesse mundo jurídico, a não ser levar os juízes para os quarteirões da Baviera, e, com base no positivismo, decidiu-se que ele não era juridicamente miserável porque ele não ganhava os salários mínimos indicados pela lei de assistência gratuita. Ora, o que ele estava afirmando é que alguém era responsável por ele ter decaído daquele estado econômico-financeiro. E nós, então, no Superior Tribunal de Justiça, fazendo uma leitura moral da Constituição Federal e perpassando a legislação infraconstitucional pelo tecido normativo da Constituição, nós chegamos à conclusão de que violava o princípio da dignidade da pessoa humana legar a própria sorte àquele homem que salvara a vida alheia. E isso ocorre em todos os campos. No campo do direito administrativo, por exemplo, será que obedece à dignidade da pessoa humana retirar uma criança do colégio no meio do semestre porque os pais não pagaram a matrícula? Evidentemente que isso se resolve à luz também do princípio da dignidade da pessoa humana, e várias outras questões se resolvem à luz do princípio da impessoalidade. Quantos concursos são anulados e quantos editais são anulados exatamente por infração ao princípio da impessoalidade? Agora, evidentemente que o constitucionalismo moderno não deixa a mais tênue dúvida, nem os precursores dos princípios, Dworkin, Alexis, o nosso estimado Humberto Ávila, nunca negaram que a Constituição tem princípios e tem regras. E, evidentemente, que, diante de uma regra constitucional, não se pode fazer superá-la o princípio. Eu, por exemplo, experimentei na própria carne, com 15 dias de Supremo Tribunal Federal, algo extremamente danoso para o nosso estado de espírito. Tratava-se de interpretar, quase que literalmente, muito embora seja a mais odiosa das interpretações, mas em clara e cessa interpretácio. E o artigo 16 da Constituição Federal estabelecia que, no ano da eleição,
não é possível mudar a regra do jogo, porque todo mundo já se preparou e já providenciou tudo quanto deveria ter providenciado. Só que havia uma corrente que entendia que o superprincípio da moralidade administrativa sobrepunha-se a um artigo legal. Concordo, sobrepõe-se, faz-se até uma interpretação teleológico-sistêmica e aplica-se o princípio constitucional, fazendo-se esse confronto entre a legislação e a Constituição. Agora, entre uma regra constitucional e um princípio constitucional, evidentemente que o princípio cede à regra, porque é uma cláusula que previa a anualidade da modificação da legislação eleitoral. Hoje, para mim, é claríssimo falar nisso. Na época, eu que era juiz de carreira e fui criado por um pai imigrante, exigente, e que, graças ao bom Deus, eu tive equipamento para responder às exigências dele, que Deus o tem em bom lugar, mas ele era muito exigente, eu nunca tinha convivido com aquele desagrado popular. Era absolutamente impossível para mim fazer uma leitura da carta dos leitores sobre a minha decisão de prestigiar o artigo 16 e o princípio da moralidade administrativa. Só que, juridicamente, ou nós somos guardiões da Constituição, ou então nós vamos ter que dar só aso àquilo que a opinião pública pretende ouvir. Então, o magistrado, ele deve contas ao povo, mas ele tem que ter a sua independência diante da letra da Constituição, tem que defender a Constituição Federal. E, evidentemente, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, e Deus foi tão bom para mim que, no ano seguinte, me entregou de bandeja a declaração da constitucionalidade da lei da ficha limpa para o ano vindouro. E aí eu pude, evidentemente, me redimir com os meus leitores, que eu não sabia que tinha tantos assim, e o instinto que eles nutriam por mim. Bom, no plano de análise da razoabilidade, num primeiro momento, é preciso que haja uma razoabilidade intrínseca da própria infração prevista. Quer dizer, fala-se em razoabilidade interior, ou seja, na própria lei, o meio e os fins têm que ser proporcionais. Então, eu me recordo de um caso, eu aqui cito sempre casos emblemáticos, que são casos interessantes, porque ocorreram num determinado local e podem não ter ocorrido no outro. Mas, por exemplo, um determinado estado proibiu-se a aquisição de medicamentos pelo telefone. E proibiu-se a aquisição de medicamentos pelo telefone porque pessoas compravam medicamentos que não poderiam ser adquiridos pelo telefone. Bom, mas há medicamentos que podem ser adquiridos pelo telefone. Há alguns anódinos que podem ser adquiridos pelo telefone. Então, aquela regra, no afã de regular o mercado farmacêutico, ela não apresentava uma razoabilidade intrínseca, que é o primeiro plano de análise. É verificar se a infração é razoável, se ela é tipificada de forma razoável. E ali verificou-se, como os senhores estão verificando agora, que não havia razoabilidade nessa interdição genérica. Porquanto, nesse caso, por exemplo, havia alguns remédios que precisavam ser adquiridos por telefone, até por incapacidade de as pessoas se locomoverem até a farmácia. Noutra oportunidade, nos deparamos com um caso em que se proibia as farmácias da venda de seringas. Bom, nós sabemos que quem padece de diabetes precisa se auto-aplicar a insulina, então precisa adquirir a seringa. Então, intrinsecamente também, esse tipo de previsão não atende ao princípio da razoabilidade intrínseca, que é o primeiro plano de análise que se faz, e notadamente no Supremo Tribunal Federal, onde se analisa em abstrato, num processo objetivo, digamos assim, a própria constitucionalidade do dispositivo à luz do cânone da razoabilidade, que é o caso da razoabilidade externa. Quer dizer, além disso tudo, é preciso que
as infrações e as sanções, elas não esbarrem no texto constitucional. Eu recordo, por exemplo, uma súmula antiquíssima, também não vou dizer que é da minha época, mas é uma súmula antiquíssima, a súmula 70, que veda a interdição de estabelecimentos como meio de cobrança de tributos, porque isso não perpassa pelo cânone da razoabilidade. Vamos dizer assim, numa subdivisão clássica, doutrinária, mais simplificadamente enunciada, até por Alex, Dworkin, Ávila e todos os autores que escrevem sobre os princípios, a razoabilidade, ela, na sua estrutura interna, ela se subdivide em adequação, em necessidade e em proporcionalidade. Talvez esse seja um elemento um pouco mais complicado, porque ele talvez dependa dos anteriores. Mas eu pensei aqui alguns casos interessantes para trazer ao conhecimento dos senhores, que é exatamente a partir dessa análise dos casos julgados é que se chega exatamente a uma apreciação em abstrato sobre a correção ou não da doutrina. Veja o seguinte, o Estatuto da Faculdade de Direito de Coimbra, que é o mais antigo, de 1772, ele impõe aos professores que lecionem a doutrina dos casos julgados. É uma matéria, quer dizer, é uma parte obrigatória daquele momento em que o professor passa com o alunado. Porque é da doutrina dos casos julgados que vive o direito. O direito vive da jurisprudência. O legislador, e agora nós estamos tendo essa experiência, o legislador, com muito acerto, afirmava Jean Crouet, o legislador ele paira nas nuvens. O aplicador do direito é que está com os pés na terra. É por isso que no Vaticano há aquele afresco sobre a justiça, em que Platão aponta para o céu e Aristóteles para a terra. Quer dizer, o legislador ele não imagina como é que aquilo se aplica na prática. E ele, então, imagina um instituto com a melhor das intenções que, às vezes, não tem menor eficiência na prática judiciária. Por exemplo, nós, aqui, talvez num fato pitoresco que tenha cabimento, numa palestra de abertura que, de alguma maneira, tem que ter um toque mais agradável, além da chuva que caiu, tem que ser... Então, por exemplo, nós, na comissão, tivemos a oportunidade de constatarmos que alguns institutos copiados do direito europeu não eram utilizados no Código de Processo Civil 20 anos depois de sua vigência. Quer dizer, agora já são 40 anos, praticamente 40 anos da sua vigência. Só que havia uma questão delicada. Um dos professores componentes da comissão fora autor de uma obra sobre aquele tema e fez o seu concurso de titularidade sobre aquele tema. Não era ação declaratória incidental, que os profissionais não têm muito apreço por esse instituto. E um dos professores escrevera sobre isso. E eu era o presidente da comissão, tinha que ter toda a delicadeza necessária para sugerir a eliminação daquele instituto. E eu estou dizendo isso a pretexto de mencionar alguns casos da prática judiciária e como é importante a doutrina dos casos julgados. Então, chegamos à conclusão de que aquilo ali era uma inutilidade dentro do Código de Processo Civil. A genialidade do professor Barbosa Moreira fizera com que ele descobrisse que aquele capítulo era uma cópia integral do Código do Vaticano, elaborado por Carino Lutz. Ele descobriu que é a tradução daquele capítulo, e então nós tínhamos que propor a eliminação daquele instituto. Agora, imagine os senhores do constrangimento de propor a eliminação de um instituto que fora a tese de cátedra de um dos membros componentes da comissão. E eu, como também já tinha feito um concurso de livre-docência, da titularidade, a tese até que ainda era moderna, mas a da livre-docência,
nos idos de 1990, por aí, alguns institutos já estavam desprestigiados perante a doutrina e a jurisprudência. Eu, por exemplo, na minha vida, na minha prática judiciária de 35 anos, vi um caso de oposição com uma intervenção de terceiros. Nomeação Turia, não me lembro. Denunciação da lei de assistência, sempre. Lei de consórcio necessário, sempre, o resto não. Como eu tinha escrito sobre tudo isso, e para deixar o ambiente mais suave, eu me dirigi ao professor e disse: professor, eu tenho impressão de que esses institutos aos quais eu me referi na minha tese de docência não merecem mais prestígio nenhum no Código. Eles têm que ser eliminados. E ele disse: não, como eu concordo, eu acho que realmente não tem mais sentido que esses institutos sobrevivam. Eu falei assim: aliás, por falar nisso, aí eu entrava no instituto dele para poder tirar do Código, porque primeiro faz a meia-culpa para depois... Um jeito carioca de ser, né, Diogo? Um jeito carioca de ser. Pois bem, então eu procurei aqui alguns casos emblemáticos. Nos deparamos com um caso em que exigia-se no concurso aptidão física numa prova para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, mesmo para aqueles que iam exercer atividade meramente administrativa. Então, é quase que, como dizia Heidegger, a pergunta já leva como intuitivamente a resposta. Eu perguntaria aos senhores: será razoável que uma pessoa que vai exercer uma atividade administrativa no Corpo de Bombeiros precisa ter aptidão física para salvar vidas da água ou do fogo? Evidentemente que não. E aí restaria, dentro da estrutura do princípio da razoabilidade, a inadequação dessa previsão como realidade intrínseca. A necessidade do meio conducente à conduta desejada, quer prevendo a infração ou a sanção, eu traduziria dizendo o seguinte: dos males, o menor. Quer dizer, para que haja razoabilidade, vamos exigir um mínimo sacrifício dos direitos fundamentais. E aí estaria a questão da necessidade. Recentemente, a agência reguladora de telefonia, se não me falha a memória, e também a agência reguladora de saúde, Anvisa, determinou que algumas empresas se organizassem antes de lançarem novos planos de telefonia e novos planos de saúde. Isto é razoável. Isto, dos males, é o menor. Não mandou fechar a empresa. Mandou que ela se adaptasse às exigências, tendo em vista, naquela relação trilateral, agência reguladora, segmento regulado e usuário, que aquela medida era uma medida necessária, um mínus diante dos reclamos dos usuários dos serviços. A proporcionalidade, ela, para alguns, por exemplo, imagine, para o professor Alexis, ela depende da fusão, da necessidade, da adequação. Mas há autores que exemplificam essa proporcionalidade, que é um dos componentes da estrutura interna da razoabilidade, através de exemplos interessantes. E que, digamos assim, são exemplos da nossa vida diuturna. Não sei se os senhores sabem que trava-se hoje nos tribunais uma demanda sobre se é legítima a venda em lojas de conveniência de postos de gasolina de remédios anódinos. Normalmente aqueles que curam a ressaca, porque a garotada fez dos postos de conveniência um point. Então, eles já chegam ali, não para colocar gasolina nem álcool, já colocaram álcool antecipadamente. E ali tem aqueles remédios anódinos, aqueles engolves da nossa época, que hoje tem coisas muito mais modernas. Pois bem,
Às vezes, esses postos de gasolina, nessas lojas de conveniência, eles excedem. Eles vendem medicamentos que ultrapassam alguns limites médicos, causam alguns efeitos que superam os benefícios. E, então, há razoabilidade se houver uma, vamos dizer assim, modulação do que é passível de ser alienado nesse estabelecimento. Agora, por exemplo, não é proporcional, maxime odianamente, com a Constituição Federal estabelecendo a livre iniciativa, a livre concorrência, que, por exemplo, uma farmácia venha a ser instada a não mais vender esses produtos periféricos que ela vende perto do seu caixa, barras de cereais, às vezes até esses remédios anódios e balas dietéticas, enfim, porque hoje, por uma pesquisa realizada no mercado, verificou-se que influi decisivamente na estabilidade econômica e financeira desses estabelecimentos. Alguns têm, nessa parcela de venda de produtos periféricos, a grande expressão do seu faturamento. É claro que isso tem que ser avaliado pela agência reguladora, porque nós nos valemos da agência reguladora como amigos cúria. Mas acredito que a agência reguladora tem uma especialidade voltada para aquele setor, mas que também deve levar em consideração, digamos assim, uma economia normativa. John Rawls hoje afirma que o direito acabou pregando uma peça em todos nós, porque nós fizemos clássico e não fizemos científico para escaparmos dessa questão econômica, das contas, da economia. E hoje só se escreve sobre direito econômico e economia normativa. Então, fomos efetivamente pegos de surpresa. Quando nós tratamos do concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, para quem tiver mais interesse no recurso extraordinário 603.583 do Rio Grande do Sul, houve ali, de nossa parte, uma extensa remissão a essas conotações do princípio da razoabilidade em relação às infrações e às sanções, mesmo que não considerássemos tudo a Ordem dos Advogados como uma agência reguladora, muito embora ela tenha ali alguns pontos de contato com a natureza autárquica, com alguns requisitos para o seu ingresso e outras coisas. E eu trouxe aqui alguns acordos para leitura, mas isso não faz parte do meu estilo. Eu gosto sempre de olhar para as pessoas e, sempre que possível, o tema permite, ser breve, porque eu sempre tive a má impressão daqueles expositores que dizem que, por fim, e aí alguns colocam um relógio no ouvido para ver se não quebrou, porque não é possível que o expositor tenha dito que já estava terminando e não terminou. Mas, efetivamente, eu estou terminando, não sem antes agradecer a esse convite honroso que me foi formulado, esse auditório tolerante, e dizer que, na verdade, na essência, a conjugação das infrações e das sanções, do prêmio e do castigo, na verdade, na essência, representa uma questão de justiça. Uma questão de justiça. E assim como nós perguntamos o que é razoável, nós podemos perguntar, mas o que é justiça? O que é justo? E eu me recordo que me encantei muito cedo pela obra de Kelsen, que, a pretexto de escrever sobre a justiça, elaborou uma vida inteira dedicada à justiça, escreveu O Sonho da Justiça, A Ilusão da Justiça, O Império da Justiça, e terminou a sua vida escrevendo o que é a justiça. E dizia ele, o importante não é nós sabermos a resposta, é nós não pararmos de perguntar, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado pela atenção com que me brindaram.